capítulo 51. Salmo 51. Se tem crente feliz aí, diga glória a Deus. Aleluia. Teve um aleluia aqui bem legal. Salmos 51, verso de número 1. A Bíblia diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e paga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem novamente para ti. Deixa esse último versículo aqui só para enquanto a gente ora. Pai, no nome de Jesus, nós nos rendemos diante da mão poderosa do Senhor. Obrigado por este domingo, obrigado por cada família presente neste lugar. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu favor sobre a vida de cada homem e mulher nessa igreja. Eu oro para que, em nome de Jesus, de forma audível, o Senhor fale conosco. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, para transmitir essa mensagem. Usa-me, meu Deus, como teu servo, apenas isso. Longe de mim, meu Deus, falar daquilo que não ouvi de ti, mas que nós saiamos daqui com a convicção, meu Deus, de que tu és o Deus que cura, que liberta, que restaura o pecador do seu caminho mau, para que ele se torne a ti, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e te glorificamos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Para que os pecadores se voltem para ti. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele resume a Bíblia. Esse finalzinho. Para que os pecadores se voltem para ti. Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui. Esse é o propósito pelo qual tem o Café com Cristo, tem o CCC 1 e 2. Por sinal, glória a Deus, mais uma turma. Amém. Eu louvo a Deus pela vida do coordenador, professor, supervisor, líder, Wellington, e da coordenadora, professora, supervisora e outras também, Daniele. Louvo a Deus pela força deles em levantar mais uma vez essas turmas, em coordenar. A nossa incansável equipe e a Marcele que sabe quem paga e quem não paga, e mesmo assim perdoa. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você está devendo os cursos da igreja, tu vigia. Está lá comprando panetone, roupa de Natal e devendo o curso da igreja, irmão. Vá pagar o curso da igreja. Oxe, gente, como é que a gente compra a apostila dos outros quando vier no ano que vem? Então, honre seu compromisso. Então, parabéns.
Parabéns aos formandos. Tem gente que formou sexta-feira que está aqui? Levanta a mão para me ver. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, gente? Parabéns, Deus abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus por essa turma linda. Então é por esse propósito. O tema dessa mensagem é como encontrar o caminho de volta. Diga comigo, como encontrar o caminho de volta. Tá aqui, essa mídia é muito top, né? E eles colocam já aqui. Daqui um dia vai ter até meu arroba ali, que é para dar aquela força lá, o like lá e fortalecer, para a gente pregar a palavra nas redes sociais. Mas o pastor estava falando isso esse final de semana, sobre a importância do virtual, né? De evangelizar, de pregar. Mas, meus irmãos, talvez essa seja uma das missões mais difíceis para alguém que serve ou que serviu a Deus. É encontrar o caminho de volta. Quem já assistiu Nárnia? Eles entram ali em eu vou dar spoiler porque é muito antigo, ninguém vai ficar zangado comigo, né? Ah, pastor, contou o filme. Nunca assistiu, moço, mas vou dar um spoiler. Eles entram ali em um armário, né? Um guarda-roupa antigo. E depois dali não tem mais guarda-roupa, é o filme inteiro, moço. Né? E quantas vezes eu abri o guarda-roupa lá em casa para ver se eu achava o Aislan? Achava muito, foi roupa para dobrar, coisa mais. O Aslan nunca achei, né? Mas enfim, eles abrem o guarda-roupa. É um filme que quero recomendar. É um filme com um autor cristão que fala de Jesus Cristo, né? Da forma que ele pode. Mas achar a porta do guarda-roupa de volta não é um caminho fácil. Ele só acha no final do filme. Então, achar o caminho de volta é talvez a maior responsabilidade nossa, para que a gente não se perca no decorrer da caminhada. Apocalipse capítulo 2, verso de número 5. Apocalipse 2:5, se puder colocar aqui para a gente, por favor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Isso é um comando. Portanto, lembre-se de onde você caiu. Ou seja, onde é que eu caí? Eu estava caminhando, eu caí, eu preciso lembrar. Aonde eu caí? E aí ele dá o comando: arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Isso é o que? Encontrar o caminho de volta. Irmãos, chega em dezembro, a metade do mês já, final de um ano. Eu estava meditando essa semana quando o Senhor me trouxe o texto que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso de número 8. Se você puder ler, abrir a sua Bíblia, por favor. Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O fim das coisas é melhor do que o seu. Vamos lá. O fim das coisas é melhor do que o seu início. E a paciência é melhor do que o... É claro que se a gente ler esse texto numa perspectiva ímpia, essa fala não vai fazer sentido do sábio. A pessoa está morrendo, aprontou todas, bebeu todas, fez tudo errado, está morrendo aí. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Ele não vai acreditar. Faleceu o Fábio agora, né, no lugar certo e na hora certa. Então, esse texto ele não pode ser compreendido sobre uma perspectiva ímpia, porque a perspectiva do ímpio é terminar mal. Mas, meus irmãos, uma vez que alguém conhece a Cristo, a perspectiva nossa das coisas muda. Por exemplo, a mulher apanhada em adultério. Você já leu a morte de Estevão, o primeiro mártir. Ele é apedrejado. Mas a mulher apanhada em adultério, quando Jesus chega, está no fim, ela vai ser apedrejada. Mas é cancelado o apedrejamento, né? Se a gente observar a mulher que está buscando água no poço, já ali numa expectativa frustrada, recomeça. O peixe que não daria para a multidão, o pão que não daria, vem milagre. É o tempo inteiro. Lázaro já tinha morrido. Sobre uma perspectiva naturalista, humanista, acabou. Mas como Jesus chega, irmãos, sobre a perspectiva de Jesus, o fim das coisas é melhor do que o começo. Amém?
Então, eu quero primeiro liberar essa palavra sobre a tua vida. O fim das coisas é melhor do que o começo. Algumas pessoas começaram muito bem. Alguns desses que estão no sertanejo hoje aí tocando, né? Maraísa e Maiarara, e Leonardo e Léo Gustavo, e tantos outros. Um dia, estava no louvor da igreja. Não é assim que eles ficam? Né, Fábio? Um dia ele estava aqui, no altar do Senhor. Irmão Wesley. Começaram bem. Vai escutar o testemunho da galera. Um dia, eu comecei na igreja, eu tocava lá e tal. Eu quero agradecer minha mãe que é crente. Mas vamos voltar para o Rock in Rio aqui. Então começaram bem, mas talvez alguns estão tendo finais trágicos. Mas quando estamos em Cristo, irmãos, melhor é o final das coisas do que o começo. Amém? Você está satisfeito com o seu nível de espiritualidade, a sua vida de oração, a sua leitura da palavra? Você olha para isso na tua vida e diz: uau! Isso não é um crente não, isso é um prefeito, isso é um pai que lê demais, estuda demais, meu Deus! Será que nós estamos satisfeitos? Irmãos, porque todo homem, toda mulher, em algum momento da sua vida, precisa olhar para o que está vivendo e fazendo e pensar: aonde é que volta esse negócio? Como é que eu encontro o caminho de volta? Eu cheguei a um ponto que não dá para ir para frente. Ontem eu entrei em uma rua que não tinha como continuar e nem tinha como dobrar. Eu tinha que voltar. Ou voltava ou voltar. Ou o jeito voltar. Então, se você por algum momento esteve no ápice do teu ministério, ou no começo do ano, no meio do ano, e você se encontra em dezembro olhando para a tua vida espiritual, para o teu nível de adoração, de oração, de leitura da palavra, talvez não nisso, mas em outras coisas, talvez seja necessário, irmãos, reencontrarmos o caminho de volta. E para saber responder essa pergunta, a gente precisa olhar à nossa volta, ouvir as pessoas à nossa volta, ouvir o que elas pensam acerca da gente, ouvir o que as pessoas têm dito. Algum de nós está escutando assim: rapaz, você já foi melhor. Algum de nós, a mãe e o pai disse: eita, quando tu era crente era bom. Algum de nós, o filho está dizendo: não é para a igreja, pai, bora para a igreja, bora para a igreja. E o pai e a mãe: não, meu filho, não, estou cansado, bora para a igreja, igreja. Eu louvo a Deus pelas minhas ovelhinhas mirim, são elas que evangelizam essa igreja. Irmãos, tem crente aqui que só está indo na marra, mas porque eu fiz. Vou para a igreja. Vou para a igreja, pai. Vou para a igreja, pai. Eu sei disso porque o lado de casa é desse jeito, irmãos. Não é eles que pregam, que sabem do B.O., né? Então é bom. Eu vim para a igreja ver os amigos, pular, dar mortal. Cadê o Mateus? Enfim, então, vamos para a igreja. A Sara e o João, quando a gente diz que é só um culto, não. Que dia é hoje? É quarta. Vai ter culto, vai. Só um não queria dois. Então, irmãos, se nós nos encontramos assim, talvez é preciso isso. Mas, pastor, como é que eu sei se eu não estou em um nível bom? Irmãos, talvez é impossível eu descobrir um lugar que eu quero chegar, se eu não olhar para níveis maiores que eu poderia ter vivido esse ano e ser realista. Como é que eu vou desejar uma vida espiritual melhor se eu nunca me permitir ir mais fundo? Como? Hoje eu dei um grande passo na minha vida. Deixei o meu filho banhar sozinho lá no Lago da Chácara Vitória. O coração apertado, mas eu senti que ele precisava fazer aquilo. A única coisa que ele voltou falando no carro: mãe, a senhora viu, mãe? Tinha uma hora que eu mergulhava, eu ia no fundo e voltava. Essa semana eu vou dar uma piaba para ele engolir viva, para ele ser um bom nadador. Na minha época era assim, engolia uma piaba viva.
Ele só descobriu o fundo agora, irmãos. Ele estava vivendo superficial, mas ele descobriu o fundo. Ele foi mais profundo. Agora eu estou encrencado. Estou toda vez agora, menino, né? Agora o bicho pega. Mas é isso, eu não quero que meu filho viva no nível raso. Com cuidado, com juízo, claro. Mas às vezes nós estamos vivendo em dezembro um nível espiritual que a gente acha satisfatório, porque todavia a gente não conheceu um nível mais profundo em Deus. Quando estão me entendendo, digam amém. Você não fez um congresso, você não participou de uma conferência, não que isso seja termômetro, mas são lugares onde encontra pessoas desejando algo a mais. Então você está satisfeito com o miojo, enquanto na panela do lado tinha galinha caipira, meu irmão. Você está satisfeito com essa comida de shopping, quando do lado tinha uma farinha de pulpa e uma panelada, um mocotó, um sarapaté, uma rabada. Talvez durante esse ano a gente tenha em algum momento esfriado. Pastor, eu não. É uma dica fácil, pergunta para as pessoas próximas a você. Agora não, para não dar confusão no culto, senão os intercessores vão ter que apartar. Mas em algum momento essa semana, chega para algum crente que, o pastor Nonato estava falando hoje da diferença do leal para o fiel. O fiel está contigo mesmo você estando errado. O leal olha para ti e diz, te converse sem vergonha. Então talvez a gente precise repensar para 2025, se nós queremos apenas amigos fiéis, que estão com a gente até no erro, ou amigos leais, que vão olhar para a gente e dizer, está errado isso, está errado. Então, para a gente saber se esfriou em algum momento, pergunta para alguém. Você que disse, esse ano eu passo num concurso, janeiro, fevereiro, março, futebol, sair com os amigos, livro, esqueceu, livro. Então, em algum momento, talvez esse ano a gente desandou, ou não. Além, a gente viveu aquém daquilo que Deus tinha para nós. E a pergunta é, como está a sua fome de Deus em dezembro? Como está a nossa fome pelo Senhor? Quando nós encontramos outras fontes de alimento, irmão, nós acabamos nos esquecendo daquilo que um dia nos nutriu, daquilo que um dia nos alimentou. Você viu a Maria ali sendo consagrada. Daqui a pouco, alguns meses, acontece a transição do alimento, Pedro. Aí ela já vai querer o alimento sólido. Só que o leite materno, daqui a pouco, se faltar, daqui a pouco o médico vai dizer, mas teve. A gente hoje às vezes quer fingir que não precisa. Eu espero que você me entenda no nome de Jesus, desse alimento. Mas daqui a pouco, com as pancadas da vida, nós seremos confrontados para saber se de fato nos alimentamos dele ou se procuramos outras comidas. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Por que eu comecei com o Salmo 51, irmãos? Porque esse é um dos textos mais verdadeiros da Bíblia. Talvez uma das páginas com maior misericórdia da Bíblia esteja no Salmo 51. Eu não sei se você sabe, mas esse salmo é Davi depois que o profeta coloca ele na parede e diz, adúltero. Davi havia pecado, mandou matar o esposo de uma mulher para ter aquela mulher na cama dele. Um pecado gravíssimo, um erro terrível aos olhos humanos. Abra sua Bíblia novamente em Salmos capítulo 51. Então, ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Diga comigo, tem misericórdia de mim, ó Deus. Amados, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é uma história do desejo de Deus, de trazer o homem de volta
para se relacionar com Ele, amém? De Gênesis a Apocalipse. Por isso que eu te disse que o último versículo que a gente leu aqui, verso 13, Davi diz, para que os pecadores se voltem para ti. Isso resume a Bíblia, os pecadores se voltando para Deus. Só o começo da Bíblia, os pecadores estão com Deus, depois desanda. Então a Bíblia inteira é a história dos pecadores se voltando para Deus. E Davi, ele vai pedir perdão para Deus, para quê? Ele entende o propósito. Ele diz, olha, o Senhor me perdoa, para que no final o teu propósito se cumpra. Qual é? Que os pecadores se voltem para ti. Davi entende que para Deus isso é o que mais importa. Davi entende que o que mais pesa no coração de Deus é isso. Então ele ataca direto ao ponto. Ele diz, me perdoe para que o teu perdão sobre a minha vida se converta nos pecadores se voltando para ti. Ou seja, o propósito original da Bíblia, o porquê de todas as coisas. Então essa Bíblia que está recheada de Deus trazendo o pecador de volta, mantenha bem isso, salmos abertos. Pedir para mim de abrir, projetar por favor Isaías, capítulo de número 1, só o verso 6 do capítulo 55. Isaías 55, 6. Isso aqui é Isaías escrevendo no século 8º ali, antes de Cristo, chamando o povo de Judá para uma coisa que Davi pede aqui. Isaías 55, 6. Busquem o Senhor enquanto se pode. Eu vou ler na versão de vocês. Clamem por Ele enquanto Ele está. Olha o verso 7. Pode passar. Aqui é NVI, né? A versão que eu coloquei está os pensamentos, mas nem eu lembro que versão foi. Eu peguei na outra Bíblia e colei. Mas pode deixar isso aqui. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Só está na ordem trocada, mas é isso mesmo. Tá ok, ótimo. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Olha isso. Davi, ele não é o homem segundo o coração de Deus à toa, irmãos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Olha, pensa nisso. Agora nós vamos para o Salmo 51, onde Davi manda matar Urias, colocando ele à frente de uma batalha, para que ele ficasse com a mulher desse homem. Então Davi adultera com Batseba, e quando o profeta confronta ele, o Salmo 51 é então a reação de Davi diante do seu pecado. Talvez alguns de nós não cometeu o pecado de Davi esse ano, mas a gente por algum momento esqueceu o caminho de volta. Por que eu li a história de Davi? Irmão, porque se teve jeito para o caso de Davi, e para o nosso que parou de ler a Bíblia em algum momento, e para o nosso que talvez abandonou a espiritualidade, você está vivendo uma vida aquém do que você gostaria. Mas as palavras de Davi, elas são muito profundas, e elas precisam nos revelar um pouco do coração de Deus. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado. Mas o verso 3, Davi traz a mesma revelação que o filho pródigo teve em Lucas 15. Ele diz, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Amados, você sabia que o maior desafio da nossa vida é reconhecer os nossos próprios erros? É reconhecer as nossas próprias dificuldades. Aí ele diz, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E com essa oração, Davi consegue tocar o coração do Senhor. Ele vai falar no verso 4, a mesma coisa que o filho pródigo também falou. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. A Bíblia diz que o filho pródigo, caindo em si, Lucas 15, eu não lembro, acho que 18, por ali assim, caindo em si, né, ele pensou, vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai,
pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser achado teu filho. Você sabe qual é o grande problema, igreja? É que nós estamos mais preocupados com o que vão pensar na empresa, com a reputação, com o que o pessoal da célula vai pensar, porque eu andei uns meses afastado, uma semana longe, com o que o meu Instagram, os meus seguidores. Nós estamos mais preocupados com essas coisas do que preocupados com restaurar a nossa imagem na presença de Deus. E se eu estou preocupado mais com a minha reputação, com o que os irmãos da célula vão pensar se eu aparecer de novo, com o que a minha família vai pensar se eu voltar a aparecer com a Bíblia dentro de casa, com o que o mundo, nós estamos mais preocupados com essas coisas do que em agradar o coração do Senhor. Mas essa era a preocupação de Davi. Você não vai ver Davi dizendo: será que alguém tirou uma foto e vai postar? É claro que não existia, mas contextualiza comigo. Ou o filho pródigo: eita, se alguém me vê aqui prestes a comer lavagem, misericórdia, o que vão dizer de um filho de um homem tão poderoso? Não, ele diz: pequei contra Deus e contra meu pai. Davi tem a mesma revelação. Verso 3 ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E ele nem fala pecado, ele fala transgressão, que é uma forma de pecar onde eu não apenas errei, eu premeditei. O pecado dele foi premeditado. Ele transgrediu um mandamento de Deus, uma ordem do Senhor. Ele não tropeçou, ele jogou a casca de banana e pisou e caiu. Alguns só caem, mas ele mesmo jogou a casca de banana. Então ele diz: eu transgredi. O meu pecado está sempre me perseguindo. No verso 4: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde me concebeu minha mãe. Eu vi essa semana uma pessoa na internet dizendo que tem 16 anos e nunca pecou. Ela vai até ser ungida aí. Acho que é pastor ou apóstolo. Meu sonho era ter 16 anos e nunca ter pecado. Mas se eu nasci filho de pecador, já estou fora do jogo. Diga comigo: eu pequei. A verdade, meus irmãos, é que todos nós, se eu conjugar o verbo, todos nós pecamos. Tá, só olha para a bolsa do teu lado e diz assim: até tu pecou, bolsa. Não tem um nesse lugar, gente. Pecou. Até a manga peca. Se até a manga peca, você já viu uma manga pecada? Até a manga peca. Mas o que mais me assusta do pensamento de Davi foi a real possibilidade dele ficar longe de Deus. Ô irmão, de tudo que você está ouvindo, saia daqui entendendo isso. O medo de Davi não era a reputação. O medo de Davi não é o que os irmãos da célula vão pensar. A preocupação de Davi é afastar Deus da vida dele. A preocupação de Davi é ficar longe de Deus. É estar afastado do Senhor para sempre. É isso que chama a atenção de Deus, irmãos. É isso que faz o pai do filho pródigo ficar constrangido. Quando Pedro tem a revelação que Jesus diz: vocês também não querem ir com os outros, não é o fato dele ficar com Jesus que convence Jesus, porque eles mesmos tiveram a atitude de defender Jesus quando os soldados chegam. Eu não vou deixar ninguém te ferir, eu vou te proteger. Jesus diz: arreda, eu vou morrer, eu quero morrer. Então quando Pedro tem a revelação, não é no sentido: eu vou ficar contigo, Jesus, porque o Senhor precisa de alguém que te proteja, porque eu sou Pedro, sou truculento, sou forte, eu não vou deixar o meu líder sozinho. Não! A revelação dele é: como é que eu posso perder o único propósito da minha existência, Jesus? Se eu sair daqui, para que caminho eu vou andar? João 6 vai narrar essa história, e é isso que estava no coração de Pedro. Jesus diz: vocês também não querem ir com eles? E Pedro diz mais ou menos assim: Jesus, não existe outro caminho,
Tu é o caminho, Jesus. Tu é o meu caminho, não tem como, eu não enxergo um horizonte, eu não enxergo outro propósito. Como é que eu vou andar por um lugar que eu não sei onde eu vou pisar os meus pés? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu quero andar em Ti, Jesus. A preocupação do coração de Davi era perder a conexão com Deus. Ele não pensou no reinado, ele não pensou na descendência. O coração de Davi aqui é sobre perder Deus, é perder a conexão com Deus. Eu não li o texto todo, mas você pode ler depois. Ele vai dizer, o Senhor dá a palavra, meu Deus, é nítido. No verso 11 e 12, não sei se você leu comigo: não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Você sabe qual é o erro de Sansão? Ele não pediu isso para Deus. A Bíblia diz que quando Sansão percebeu, o Senhor havia retirado o espírito dele. É como se Davi estivesse dizendo: eu não quero cometer o mesmo erro de Sansão, Senhor. Tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito da minha vida. E no verso 12 ele diz: devolve-me a alegria da salvação. Ele estava dizendo: Deus, eu não sei se eu sou salvo, eu estou perdido por causa do meu pecado, eu nem sei se eu vou morar novamente contigo na eternidade, eu perdi o propósito eterno da minha vida. Ele estava dizendo: o meu pecado vai trazer muita consequência, mas a pior coisa é a sensação de que eu estava contigo e estaria eternamente, e agora parece que eu não estou mais e vou ficar longe de ti a minha vida inteira. O caminho de volta nós encontramos quando nós percebemos que não há lugar longe de Jesus, igreja. O caminho de volta nós encontramos quando, sem que ninguém nos obrigue, nós temos a revelação de que a casa própria, o carro próprio, promoção, tudo que eu conquistei esse ano, se tiver me afastado da presença de Jesus, de nada isso vale. A parábola do tesouro escondido fala que um homem que tinha muitas coisas achou um tesouro no seu campo. Ele vai, antes que ele se arrependa, ele enterra aquele tesouro, ele vende tudo que ele tem, porque ele considera o tesouro que ele acaba de encontrar mais importante do que tudo que ele conhecia. Eu quero te falar que naquele homem provavelmente conhecia a raça dos seus cavalos. Ele provavelmente adestrou eles. Aquele homem conhecia cada canto do seu campo. Aquele homem conhecia cada alqueire, hectare das suas terras. Aquele homem conhecia o estábulo, o curral. Se ele botasse uma placa de venda, ele saberia descrever muito bem quantos hectares, qual o tamanho, qual o valor. Mas a Bíblia diz que ele encontra o tesouro, ele olha para aquele tesouro, ele rapidamente pensa tudo que ele tem, ele diz: uau, que tesouro! Então ele sai, ele diz: eu não quero mais nada, eu encontrei o meu tesouro. Tem até uma canção que a gente cantou esse ano, né? Como Maria, né? Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Davi estava dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu encontrei outros tesouros e por algum momento achei mais importante que o Senhor, mas o Senhor me fez perceber que Tu és o meu tesouro, o meu coração está em Ti, a alegria da minha vida era a salvação, e eu estou triste. Parece que não faz mais sentido as coisas. Davi entendeu que o principal problema foi a ofensa contra o Senhor. Quando eu e você, durante esse ano, trocamos a intimidade de Deus pelas essas coisas passageiras, nós ofendemos o Senhor. Pastor, eu ofendi Deus? Não, jamais. Trocar um ser que é eterno, trocar o ser que te deu salvação por um celular, não é ofender Ele, não. Talvez seja outra coisa. Procure até o final do ano uma tradução melhor para o que você fez. Trocar o Senhor por um relacionamento, trocar o Senhor pelo amor ao dinheiro. Davi percebeu que ele tinha ofendido o Senhor com o seu pecado. Alguns de nós, irmãos, estamos com remorso, com medo da consequência. Davi olha para Deus no verso... Me ajuda, Senhor. O vento mudou a página, como é que eu acho?
No verso 4 ele diz assim, ó: de modo que é justa a tua sentença. Olha o verso 4, ó. De modo que é justa a tua sentença. Ele está dizendo assim: quero nem questionar a tua sentença, é justa. Pequei, vacilei. Mas nós estamos o quê? Não, Deus, deixa eu explicar melhor. Sabe, em julho? Pois é, em julho, quando eu me desviei. Não é que eu me desviei, é que na verdade, é que não. Davi diz assim: eu sei, tem um troço preparado para mim aí, uma sentença. É justo. É justo. Mas lá no 11, ele vai dizer: só que eu não tenho mais a alegria da salvação, é isso que eu não quero perder. Só que o teu espírito não está mais em mim, Senhor, é isso que eu não quero perder. Anote o que eu vou te falar. Nós jamais encontraremos o caminho de volta enquanto a gente continuar amando o caminho que estamos seguindo. Nós jamais encontraremos o caminho de volta para o coração de Deus enquanto a gente continuar amando o caminho que a gente está seguindo. Irmãos, o meu pecado não é culpa da minha família. O meu pecado não é culpa da minha liderança. O meu pecado não é culpa da sociedade, do professor. Estou reprovado. Ah, professor, te pego quando eu te achar na rua. Não. Isso é hipocrisia, meu irmão. Davi disse assim: estou com nota vermelha. Pois é, fui um péssimo aluno, Deus. Fui um péssimo aluno, Senhor. É justa essa nota. Mas a gente, nós estamos como aquele filho que o pai diz: meu filho, eu peguei teu boletim. Ah, rapaz, calma aí. Tem uma explicação. É que o professor tinha acabado as canetas azul da escola. Aí ele só achou uma vermelha para preencher meu boletim. Só acredita, pai. Meu filho, por que tem 5, 6, 4? Pois é. Ele disse que não cabia número maior. E falou: para, irmão, em nome de Jesus. Para. Judson de Oliveira, das vozes proféticas que eu mais respeito, admiro nessa nação ainda vivo. Tem uma hora que uma canção que ele diz assim: o problema não é o pregador que é ruim. O problema não é a igreja que é ruim. O problema sou eu, Jesus. O problema sou eu. Terra seca sou eu, Jesus. Terra seca sou eu. Pode reclamar da semente, pode reclamar do semeador, pode reclamar do vento, mas a terra está seca. Davi estava dizendo para Deus: não adianta, eu sou terra seca, se o Senhor lançar qualquer semente, eu não vou germinar, não vai brotar. Eu não estou mais salvo, eu estou indo para o inferno, meu Deus. Eu estou correndo o risco de ficar longe de Ti, eu não quero isso. Eu não quero isso, a Tua sentença é justa. Lucas 15, 18, está aqui, eu anotei, é verso 18, coloca para a gente, por favor. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, e pequei também contra ti. Ele encontrou o caminho de volta. Aqui está dizendo que alguém mandou um localizador para ele, gente? Não. Ele viu uma placa: volte, primeiro retorno à esquerda para a casa do seu pai. Nós encontramos o caminho de volta para o extraordinário de Deus, quando nós reconhecemos a vida miserável que estamos levando nessa terra. Se o Espírito Santo olhar para nós e achar saudade das coisas extraordinárias que nós vivemos esse ano, em algum momento, e por algum momento se perdeu, irmãos, eu creio que Ele vai apontar o caminho de volta para cada um de nós. Eu pensei de anotar uma série de dicas, macetes para achar o caminho de volta, mas eu tive a revelação no meu espírito de que isso é muito pessoal.
É muito pessoal, Tássio. A forma como Deus vai trabalhar contigo no teu caminho de volta não é a mesma que Ele vai trabalhar comigo. Algum de vocês vai mandar voltar na cidade natal e consertar uma cagada que você fez lá, meu irmão. Me perdoe a expressão. Mas o princípio é o mesmo. É o mesmo do filho pródigo, é o mesmo de Davi. Eu preciso reconhecer que eu errei. Reconhecer que o caminho que eu estou indo, ele é miserável, ele é medíocre, e eu preciso voltar. Talvez o caminho que alguns estejam caminhando é o caminho da incredulidade. No livro de Mateus capítulo 15, verso 33, Jesus diz assim: vamos alimentar a multidão. Aí o discípulo estava indo no caminho do Tomé, veio para quê? Seus discípulos disseram assim, coloca aqui por favor, é aqui que surge a ideia da primeira padaria, né? Seus discípulos responderam: onde nesse lugar deserto poderíamos conseguir pão suficiente, né? Aí alguém pensou: vou lançar o pão de açúcar, uma rede de padarias. Os discípulos estavam caminhando no caminho da ver para crer. Aí Jesus disse: sai desse caminho, meu irmão, eu tenho outro. Jesus ensina os discípulos aqui a andar pelos olhos da fé, a caminhar no sobrenatural. Onde nesse lugar deserto a gente vai achar pão suficiente para alimentar a todos? Tem gente aqui dizendo assim: como é, pastor, que em dezembro o Senhor vai me dizer para voltar? Não tem mais jeito, acabou, já era. Esse é o caminho que o homem anda. Mas o caminho que Deus anda e que Ele pode nos levar, Ele não precisa de uma padaria no deserto. Ele faz prover como Ele quer, de onde Ele quer. Ele restaura, Ele externa, escancara as portas dos caminhos de volta. Nós podemos estar num lugar deserto, mas os recursos vêm do céu. É Deus que provê. Você pode estar em dezembro, mas melhor é o fim das coisas do que o começo, meu irmão. Um coração quebrantado, contrito, ele é correspondido. Ele é correspondido. Quando alguém fala de Davi, a gente não lembra primeiro do pecado dele. A gente lembra primeiro de quem ele se tornou. Esse é o caminho de Deus. O caminho dos homens, a gente lembra primeiro daquilo que é ruim. O caminho de Deus, Ele nos faz nos lembrar, ou sermos lembrados por aquilo que Ele fez na nossa vida. O que é que você quer para terminar esse ano? É ser lembrado por um erro grande que você cometeu, ou ser lembrado por aquilo que Deus fez na tua vida? Porque se nós não voltarmos para o Senhor, seremos lembrados do erro que cometemos. Mas se nós reconhecermos quem Ele é e o quão distante estava, nós poderemos ser lembrados do milagre que Deus fez, da obra extraordinária que Jesus fez. Quando Jesus pega aqueles peixinhos e os multiplica, alimentando cerca de 4.000 pessoas, Ele transformou uma situação de fim, de escassez, em uma situação de provisão e de milagre. Aliás, se o que você quer pode ser explicado, você não precisa de um milagre. Pastor, como é que Davi entendeu? O que ele precisava não poderia ser explicado. Senhor, deixa eu te explicar. Eu precisava de alguém para a guerra. Então, aí o anjo diz: não vai, não, para. Deus já viu essa história. Ó, se eu explicar, Deus. Pois é, não tem a mulher lá? Foi ela. Lembra que Adão falou que foi a mulher? No meu caso, não. Ele entendeu o propósito. É nesse momento onde o que eu preciso não pode ser explicado, ele precisa ser perdoado. Meu Deus, tanta coisa que está vindo aqui que eu não anotei. Eu espero que você esteja anotando. Tem crente aí que não traz um caderno de anotação, não traz um... Ô meu irmão, no nome de Jesus, muda isso para 2025. Eu estava lendo hoje a palavra de um profeta que eu recebi em 2000 e... nem lembro mais o ano, mas eu estava olhando que o profeta falou para mim. Você que não anota, como é que você vai lembrar daquilo que Deus te falou? Algumas coisas que aconteceram na nossa vida esse ano, não precisa que você explique,
Não precisa que você, não, precisa ser perdoado. Eu reconheço, eu pequei, Senhor, eu errei, eu preciso do teu perdão. Pastor, é muito sombrio. Quanto mais sombrio, mais a luz do Senhor vai brilhar. Ela brilha em lugares sombrios mesmo. Pastor, mas para mim é o fim. Ô meu irmão, que bom. É desses fins na terra que Deus faz novos começos. Deus não depende de um cenário favorável, irmãos, para Ele tornar novas coisas na nossa vida. Então, se eu puder te dar uma recomendação, confronte o teu coração. Olha para dentro dele. A Bíblia diz em Provérbios... deu um branco. Há caminhos que ao homem parece de vida, 15 e alguma coisa, será? Na verdade não fala só nele. Vê se acha bem, mas no final são caminhos de morte. Provérbios... Me ajuda aí, mídia, por favor, deu um branco aqui. 14, 12. Provérbios 14, 12. Coloca aí, por favor. Não, né? É isso mesmo. Há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz à morte. Mude. Um escritor, um homem que se converteu no século passado, e transição dos séculos, e ganhou muita gente para Jesus, e certa vez ele disse assim: se eu caminhar com o mundo, eu não posso andar com Deus. O que Davi estava dizendo: eu não quero caminhar com o mundo, eu quero voltar a andar contigo, meu Senhor. É uma escolha que nós precisamos fazer. Parar de andar com o mundo. A tendência desse mundo é para baixo, irmãos, mas o que o céu tem para nós é para cima. Aleluia. A tendência desse mundo é para baixo, é declínio, é retrocesso, mas o que Deus tem para nós é levar, é para o alto. Ele quer nos dar uma vida nova e extraordinária nele. 2 Pedro capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz: Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Ouça o que eu vou te falar. Talvez o caminho que você está trilhando, eles são caminhos de vida, mas é uma vida que termina nessa terra. Provérbios capítulo 7, a Bíblia fala de um jovem tolo que segue uma mulher, e o fim dele é como um pássaro que cai no alçapão. O fim dele é como um boi levado ao matadouro. Eu não sei se você já viu o boi no caminho do matadouro. Ele entra num beco e vão colocando tábuas e mais tábuas, ele não volta, meu irmão. A não ser que ele vire o He-Man, destrua tudo, não volta. A Bíblia diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Diga comigo: tem jeito para mim. Se coloque de pé no seu lugar. Se você tiver um caderno de anotação, anote ainda aí algo. Anote aí o grande desafio para encontrar o caminho de volta é reconciliar o meu próprio coração com o de Deus. Meus irmãos, o caminho de volta é pedir para Deus como Davi pediu: